Se você sente que perdeu anos da sua vida, escute até o final. Hoje, vamos clamar por algo que Deus prometeu restaurar. Lembro de Marcos capítulo 5. Primeiro, a imagem do homem encadeado entre os túmulos, escravizado por forças que o destruíam. Depois, a cena da menina de 12 anos considerada morta, a qual Jesus diz, Talita cumi, e a vida volta. Essas duas imagens nos mostram quem é Jesus. Aquele que liberta do que destrói e aquele que devolve vida onde parecia não haver mais futuro. Se isso toca você agora, escreva amém nos comentários e venha orar comigo. Talvez você carregue a sensação de tempo perdido. Anos que foram consumidos por dor, por escolhas que hoje você lamenta, por perda de oportunidades, por relacionamentos que se desfizeram. Talvez haja noites em que você olha para trás e pensa, se eu pudesse recuperar isso. Joel deixou uma promessa que atravessa séculos até o nosso dia. Deus diz que restaurará os anos que foram tirados, que devolverá o que o inimigo levou. Não é uma solução mágica, mas é uma palavra de esperança. Há restituição possível nas mãos do Senhor. 1 Pedro lembra que depois de um tempo de provação, o Deus da graça nos aperfeiçoa, fortalece e firma. Isaías nos recorda que os caminhos e pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E Paulo, em Romanos, assegura que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Estas não são promessas vazias, são âncoras para a alma cansada. Você se pergunta, como isso acontece comigo? Como Deus pode restaurar o que está quebrado? Parte da resposta está nesta dupla imagem de Marcos. Jesus entra nas situações mais sombrias. Ele não evita o túmulo, não teme a fragilidade humana. Ele toca, liberta, chama e levanta. Às vezes, a restauração vem de forma imediata, outras vezes é um processo. E reconhecer essa diferença liberta a nossa ansiedade. Restauração pode ser suave e rápida como um suspiro. Pode ser lenta como o trabalho de um restaurador que remove camadas antigas para revelar a beleza escondida. Mas Deus é fiel na direção da restauração. Também precisamos enfrentar as barreiras internas que impedem a nossa cura. Isaías nos lembra que os pensamentos de Deus não são como os nossos. A tendência humana é querer controlar, traçar planos perfeitos, agarrar-se ao que pode ser previsível. Esse apego nos aprisiona. Paulo nos exorta a levar cativo todo pensamento e fazê-lo obedecer a Cristo. Se os seus pensamentos repetem derrotas, se você vive revendo erros e alimentando culpa, há hoje uma chamada para tomar esses pensamentos e submetê-los à verdade de Deus. Não é vergonha admitir. Todos nós lutamos com isso. O convite é para aprender, dia após dia, a substituir medos por verdades bíblicas, arrependimento por renúncia e ansiedade por confiança. E não menos importante, Deus tem o hábito de usar o que é fraco para confundir o que é forte. Se você se sente insuficiente, frágil, incapaz de consertar sua própria história, esta pode ser a porta pela qual a graça entra. A fraqueza humana não impede o agir divino. Ela muitas vezes favorece. Quando entregamos ao Senhor nossa impotência, Ele demonstra seu poder de formas que jamais imaginaríamos. Agora, respire no Espírito e venha comigo em oração. Não como fórmula, mas como entrega. Vamos conversar com o Pai que vê, ouve e age com graça. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós te bendizemos. Tu és santo, eterno e fiel. Tu és o dono do tempo e aquele que dá sentido aos dias. Reconhecemos a tua grandeza e nos aproximamos com reverência, pedindo que a tua presença preencha este lugar e cada coração que escuta agora. Nós te louvamos, porque tu és o Deus que dá vida. Confessamos, Senhor, que muitas vezes tentamos viver como se o controle estivesse nas nossas mãos. Pedimos perdão pelas vezes em que nos agarramos a planos próprios, pela resistência em entregar sonhos desfeitos, pela amargura que guardamos por tanto tempo.
Perdoa-nos por cada vez que nossa confiança falhou e por cada pensamento que nos afastou da paz que vem de Ti. Humilhamos diante de Ti o desejo de justificar nosso orgulho com obras e resultados, sabendo que sem Tua graça, nada do que fazemos nos restaura por completo. Pai, clamamos por misericórdia. Tu conheces os anos que se foram, os dias que pareciam inúteis, os momentos roubados pela tristeza, pela doença, pelas escolhas erradas, pelas mãos que nos feriram. Em nome de Jesus, pedimos, restaura os anos perdidos, Senhor, não apenas em memória ou em palavras, mas em propósito, em sentido renovado, em oportunidades que possam brotar onde havia deserto. Cumpre a promessa que o teu profeta declarou, restaura o que foi tirado, devolve o tempo e a esperança. Não pedimos necessariamente que tudo volte como era antes, porque sabemos que o passado é parte da nossa história. Pedimos que o Senhor dê vida nova, que redirecione o que foi perdido para o cumprimento de um chamado maior. Senhor Jesus, Tu que entraste no território da morte e disseste vida, toca cada área do nosso ser que ainda guarda sinais de sepultura. Onde há medo, renova a coragem. Onde há desânimo, soprando esperança. Onde há rancor, traz reconciliação quando for possível e fé para suportar quando não for. Ensina-nos a verdade que liberta, que nosso valor não se mede pelos anos que perdemos, mas pela graça que nos alcança hoje. Restaura vínculos, Senhor. Reata relações que podem ser curadas e dá sabedoria para lidar com as que precisam de distância. Restaura sonhos, não apenas por nostalgia, mas transformando o passado em base para um futuro guiado por Ti. Concede, Espírito Santo, disciplina para nossos pensamentos. Ajuda-nos a reconhecer as mentiras que insistem em repetir-se. Você não vale, já passou a sua vez, é tarde demais. Submete esses pensamentos à verdade das Escrituras e ensina-nos a tomar cada pensamento cativo, trazendo-o à obediência de Cristo. Dá-nos uma mente renovada, que aprendamos a meditar na Tua palavra e a alimentar a esperança com aquilo que é bom, digno e verdadeiro. Pai, pedimos também sabedoria prática. Se a restauração passa por passos concretos, perdão, reconciliação, busca de aconselhamento, mudança de hábitos, tratamento, recomeço profissional, nos dá clareza para os passos que devemos dar e a humildade para pedir ajuda. Não nos deixe agir precipitadamente, nem nos permita a paralisia do medo. Dá-nos coragem para recomeçar quando for preciso e paciência para o processo quando a cura exigir tempo. Ensina-nos a confiar nos Teus caminhos, mesmo quando eles divergem dos nossos planos. Lembra-nos de que os Teus pensamentos e caminhos são mais altos que os nossos. Isaías 55, 8, 9. E que a entrega aos Teus desígnios é uma forma de sabedoria, não de derrota. Senhor, declaramos que confiamos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, conforme Romanos 8, 28. Não prometemos entender todas as circunstâncias, mas escolhemos acreditar que Tu podes usar até mesmo as perdas para moldar algo maior em nós. Que o Senhor transforme feridas em testemunhos, perdas em fonte de compaixão e anos roubados em terreno fértil para a obra da graça. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que neste momento se identifica com o pedido. Restaura meus anos perdidos, reconstrói minha vida com Tua graça. Que a Tua graça cubra o processo de reconstrução, onde faltam forças, sobeja poder. Onde há dúvida, floresça fé. Onde há vergonha, venha a paz do perdão. Usa a fraqueza humana para revelar a Tua força. 1 Coríntios 1, 27. Faz da nossa fragilidade uma plataforma para o Teu poder e não para desespero. Conceda-nos o Senhor perseverança. Não nos cansemos no caminho de buscar a Tua face e de praticar os passos necessários para reconstruir, perdoar,
pedir perdão, buscar apoio, alinhar pensamentos à verdade. Se houver necessidade de acompanhamento, que encontremos irmãos e irmãs de fé para caminhar conosco. Dá-nos humildade para aceitar mãos estendidas e discernimento para seguir conselhos piedosos. Capacita-nos a perseverar quando a restauração acontecer de forma gradual, lembrando que tu aperfeiçoas, fortaleces e firmas após o sofrimento. 1 Pedro 5,10. Pai, pedimos também renovação do propósito, que os anos recuperados não sejam apenas compensação do passado, mas caminho para algo maior: serviço, amor, generosidade, testemunho. Dá-nos clareza de vocação e o desejo de usar aquilo que aprendemos para abençoar outros. Que a reconstrução seja acompanhada pela graça para viver com integridade, humildade e compaixão. Nós entregamos agora as expectativas e o tempo nas tuas mãos. Ajuda-nos a não exigir de ti respostas imediatas, como se a vida fosse um desempenho que pode ser controlado. Ensina-nos a confiar no teu tempo, no teu caráter e em tua sabedoria. Que possamos descansar na promessa de que tu és o Deus que faz novas todas as coisas, que trabalha mesmo quando não vemos e que põe beleza sobre cinzas. Em nome de Jesus, declaramos fé. Cremos que o Senhor é capaz de restaurar o que foi roubado, que pode dar novamente significado aos tempos vazios e força para reconstruir. Nós entregamos nossos planos e nossas feridas. Não sabemos como tudo se dará, mas escolhemos crer que tu és soberano, bom e fiel. Obrigado, Pai, porque tu nos ouves. Obrigado porque a tua graça é suficiente para entrar onde há desolação e trazer vida nova. Por favor, coloca no coração de cada um de nós a paz que excede todo o entendimento, guarda nossos passos e confirma a palavra que plantaste em nós hoje. Nós oramos por corações fortalecidos, por mentes renovadas, por lares restaurados e por dias que floresçam em beleza nova. E ainda que o processo seja gradual, confiamos que tu estás no caminho conosco, reconstruindo peça por peça, ano por ano, até que a obra seja manifestada conforme a tua vontade. Se esta oração tocou você, se você sentiu que uma palavra veio ao seu coração, escreva amém agora nos comentários. E se você deseja um pedido de oração específico, por restauração de relacionamentos, por recomeço profissional, por cura emocional, por direção, deixe seu pedido nos comentários também. Vamos orar por você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você agora e sempre. Vai com paz, e que Deus comece hoje a reconstruir, passo a passo, aquilo que foi perdido pela graça que nos sustém. Amém.